Pessoal, boa noite. Já faz um tempo já que eu não apareço, né? Eu abandonei vocês por umas semanas aí, na verdade. Algumas questões da agenda do ministério, e também eu fiz uma viagem para São Paulo. Todo meio de ano eu tento deixar reservado na minha agenda um tempo para poder servir a igreja que me enviou lá de São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Então eu tiro um tempo para poder dar satisfação. Eu visito a clínica terapêutica lá que eu passei também, lá o PROAV, Projeto Amor à Vida, né? Eu fico lá internado uns 3 dias lá, né? Comendo carcaça de frango, para eu lembrar, né, de onde eu vim, né? Então, para eu não esquecer e descer do salto um pouco, né? E lembrar que Deus, da onde Ele me tirou, né? Então eu tive esse tempo lá, aproveitei para apresentar o Murilo novamente a Deus, né? Eu apresentei o Murilo aqui na Igreja Família e apresentei lá de novo. Né? Deus falou assim, ué, mas esse eu já conheço. Eu falei assim, mas é só para não esquecer, né? Porque a gente precisa, na verdade. Deus abençoou bastante, ao ponto que a gente foi, eu levei minha cunhada lá para São Paulo, né? E graças a Deus eu tive que deixar ela lá, né? Porque não cabia no carro. O Murilo ganhou um trator, uma retroescavadeira, está lá no porta-mala do carro, e uma bicicleta. O Murilo nem anda, gente. O Murilo não tem nem 8 meses ainda, já tem uma bicicleta, né? E não cabe em casa, então eu tenho que deixar no porta-mala do carro. Estou andando com uma retroescavadeira e uma bicicleta na porta do carro. Glória a Deus por isso também, né? Glória a Deus por isso. Mas mais uma vez um privilégio poder compartilhar uma mensagem com vocês, né? É uma honra também poder, não vou dizer que dá início, né? Porque a nossa igreja já é uma igreja que transpira missões em todas as suas palavras, né? Mas vocês agora no dia 30 de agosto, já coloca na sua agenda aí, vocês vão ter um encontro com Pedro do Borel, e hoje vocês têm um encontro com Maurício do Uberaba. A última pregação minha eu falei sobre decepção, vocês lembram, né? Então, eu vi a cara de decepção de vocês, né? Vocês queriam 30 de agosto já, né? Não, 26 de julho, hoje, dia do Maurício do Uberaba. Amém? Mas glória a Deus por isso. E eu acho, para mim é um prazer imenso eu poder fazer parte do corpo da Igreja Família, porque eu conheço muitas igrejas nesse tempo de missão. Quem está em Jocum sabe como é que funciona. A gente acaba conhecendo muitas igrejas. Trabalhei por muito tempo com o ETED, né? Então todo semestre eu estava numa igreja diferente, em outros lugares, em outros povos e culturas diferentes. E eu falo para vocês, uma igreja que se preocupa com a fidelidade da palavra, e estudar a palavra e cumprir o que a palavra diz é raro. Eu até parabenizei o pastor e a pastora pelo coração deles na quarta-feira que tivemos aqui, quando fomos comemorar e ficar sabendo do novo filho que está nascendo, né? A família Nemari. A família Nemari, aqui próximo da CCL, né? E também temos o trabalho do Pita também, que está nascendo aí, já está fortificando, glória a Deus por isso. A gente vê que isso é só o fruto de uma igreja que está alinhada com a vontade de Deus mesmo, né? A gente tem que estar em Deus e as coisas vão frutificando, e é um prazer imenso a gente poder fazer parte disso também, né? Então aqui a gente vê aquilo que está acontecendo em outras nações, em outros povos, né? Nós temos o João lá nos Estados Unidos, nós temos o pessoal do Maranhão, temos o pessoal de Santo Tomé e Príncipe. Vocês tiveram a oportunidade de ver aquilo que está acontecendo na Itália também, não é verdade? O Pedro do Borel vai compartilhar aquilo, a glória que Deus tem derramado lá no Borel. Eu conheço o trabalho dele. Pedro do Borel é uma referência para nós também. Vai ser um prazer imenso poder escutar ele aqui. E também as coisas que acontecem no Uberaba também, né? Glória a Deus pelo Uberaba, aqui o nosso bairrinho querido, não é verdade? Pelas coisas que acontecem no Barretão, as coisas que acontecem no Oktoberfest, as coisas que acontecem em Parintins, e isso tudo a gente faz parte. A gente faz parte. A gente glorifica a Deus junto com isso. Mas tem algo que eu quero falar com vocês hoje, que é a particularidade de vocês mesmo. Não é sobre a gente poder contemplar aquilo que os missionários estão fazendo em campo, mas qual que é a nossa responsabilidade como igreja família? Qual é o seu chamado? Né? Qual é o chamado de você que hoje veio nesse domingo, né, querendo ouvir uma palavra tranquila? Qual é o chamado e a sua responsabilidade nisso tudo? Né? Na identidade que a Igreja Família tem, o que você pode fazer parte também. Então eu queria hoje se debruçar com vocês no texto em 2 Timóteo, do capítulo 4, se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade, né? A gente vai falar um pouco do que Paulo vai trazer para Timóteo no capítulo 4, em 8 versículos que nós temos lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, né?
Segundo Timóteo, eu acho interessante porque é a última carta que a gente vai ter do apóstolo Paulo, né? É a última carta que ele vai escrever e a última carta que ele vai redigir para Timóteo também, né? Timóteo foi um filho da fé de Paulo, foi um aprendiz de Paulo, era alguém muito querido por Paulo e que também queria muito bem Paulo, né? E ele estava ali cuidando da igreja de Éfeso, então Paulo vai escrever essa sua última carta, né? Também é a última carta antes da morte de Paulo também. Alguns vão dizer que Paulo, alguns estudiosos, eu não sei se isso é verdade, mas vão dizer que enquanto Paulo escrevia a carta de 2 Timóteo, ele até escutava o pessoal preparando a masmorra onde ele ia ser decapitado, né? Então imagina a pressão que Paulo estava tendo a escrever a carta de 2 Timóteo ali. Mas o que eu acho mais interessante é que Paulo vai escrever uma carta para aquele que agora está liderando uma igreja fundamental para o crescimento cristão, lá em Éfeso, né? Um jovem rapaz que era Timóteo, e o que ele fala nessa carta é muito interessante, porque ele não traz nenhuma estratégia para Timóteo. Timóteo, agora que você vai ser o líder e eu partindo dessa, eu acho que você deveria levantar pelo menos aí uns 15 presbíteros para te ajudar. Eu acho que você deveria fazer evangelismo toda semana lá na frente do templo de Diana, né? Essas estratégias que a gente às vezes para e pensa, o que nós podemos fazer para alcançar São José dos Pinhais? Não foi isso que a carta está dizendo. Paulo vai trazer algo que é sobre uma vida cristã, é sobre o coração, é sobre o caráter, é sobre a maneira de enxergar a vida. Eu tive a oportunidade de ter a aula de 2 Timóteo lá na base, eu falo que a carta de 2 Timóteo, ela é uma polpa do evangelho, assim, sabe? Da essência do que deve ser um cristão. É o que a carta de 2 Timóteo vai trazer para nós, né? Então Paulo está passando o bastão para Timóteo aqui. Paulo está passando o bastão de autoridade para Timóteo aqui na parte de Éfeso, né? E o foco da carta é a fidelidade ao Evangelho. Esse é o foco da carta. Você ser fiel ao Evangelho, independente das circunstâncias que você vai viver. Timóteo, seja fiel ao Evangelho. E ele vai dividir isso em quatro capítulos. Agora, do outro lado, temos Timóteo. Timóteo estava lá numa igreja, num local muito complicado, né? Éfeso, uma cidade portuária, onde tinha uma adoração à deusa Diana. Alguns vão falar que é a deusa Ártemis também, né? Uma cultura muito forte, onde eles estavam indo contra a pregação do Evangelho. E também Timóteo estava encontrando problemas dentro da sua própria igreja, onde pessoas estavam deturpando o Evangelho para transformar o Evangelho em outra coisa, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Então agora Timóteo era o cara que era um jovem cuidando disso tudo, e o seu conselheiro, aquele no qual ensinou ele, estava partindo dessa para melhor. Não é verdade? Imagina o coração de Timóteo, frustrado, com medo, assustado, talvez cansado, talvez pensando em desistir. Então vai Paulo e escreve essa carta para 2 Timóteo para encorajá-lo. John Stott, ele vai trazer no livro dele essa separação dos 4 capítulos. Ele traz um resuminho do que é cada capítulo, né? O primeiro capítulo, ele vai falar que Paulo está pedindo para Timóteo guardar o Evangelho. Guarde o Evangelho. Aviva o dom de Deus, vença a covardia e preserve o bom depósito da fé. Guarde o Evangelho no teu coração para você enfrentar as dificuldades do dia a dia. A gente às vezes tem dificuldade de guardar o Evangelho. Nós guardamos o Evangelho aqui nesse momento aqui da palavra, passamos da porta para fora, já esquecemos aquilo que aconteceu. A gente às vezes não tem o costume de processar aquilo que a gente está ouvindo. A gente não guarda aquilo que a gente ouve no coração e processa aquilo no nosso dia a dia. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, guarde o Evangelho. No segundo capítulo, o que Paulo vai ensinar é: sofra o Evangelho. Sofra pelo Evangelho. Suporte as aflições como um bom soldado de Cristo e transmita fielmente a outros. Paulo vai usar ainda algumas alegorias, né? Ele vai falar sobre o soldado, né? Ele vai falar sobre o atleta no capítulo 2, né? Sobre se apresentar como um obreiro aprovado diante de Deus, né? Porque olha só, um soldado que vai para uma guerra, ele está indo para a guerra para vencer, não é por ele, é por algo maior que ele.
Mas tem o sofrimento, tem a aflição, tem a luta, tem a batalha, mas por algo maior. Então sofra o Evangelho. O terceiro capítulo é: permaneça no Evangelho. Se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, que Paulo ensinou para Timóteo aqui, é que as coisas não vão melhorar, vão até piorar, pode ter certeza, tá? Não vai ter o dia que a gente vai falar assim: nossa, agora houve paz na terra. Quando chegar esse dia, minha gente, é porque Jesus voltou. Vocês podem ter certeza. Não sei, eu ia falar um negócio, eu acho que é heresia. Não sei se tem uma parte da Bíblia que vai falar que quando os rumores de paz começarem a ser falado, aí sim Jesus voltará. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Se não é, me perdoa, tá, gente? E o quarto capítulo, então, Paulo vai trazer para Timóteo: pregue o Evangelho agora. Isso que você fez, guardou o Evangelho, sofreu pelo Evangelho, permaneceu no Evangelho, agora compartilhe o Evangelho. Agora as pessoas que estão lá fora sofrendo sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a pessoa de Cristo, elas precisam conhecer através da sua vida. Olha só, o desafio que Timóteo teve. Porque na época de Timóteo, imagina o povo que estava dentro da igreja lá. As pessoas estavam se convertendo, né? As mulheres que eram sacerdotisas cultuais estavam se convertendo ao Evangelho, indo para a igreja em Éfeso, né? Era uma cidade portuária, imagina, cada semana era um navio que encostava, era um povo diferente, estranho não, diferente. Olha para a pessoa do seu lado aí. Na antropologia a gente aprende que nós não falamos que a cultura ou outras pessoas são estranhas, a gente fala que é diferente. Esses dias meu cunhado postou uma foto minha na internet e eu falo que eu não era estranho, eu era mal compreendido. A cultura do outro, aquilo que é diferente para nós, não é estranho, não é nojento, é só diferente. E é engraçado porque aqui nós temos uma pluralidade de pessoas. Tem gente de várias faixas etárias, né? Desde as criancinhas que lotaram esse púlpito aqui hoje, glória a Deus por isso, até os mais velhos, os mais idosos, não é verdade? Temos pessoas de várias rendas diferentes, né? Tem a pessoa que hoje está pensando em qual restaurante vai poder jantar hoje, e tem a pessoa que está do lado dela pensando: se eu comer 2 ovos no meu cuscuz, essa semana eu vou ter que comer só um ovo com cuscuz. Eu vou ter que escolher comer 2 ovos hoje ou vou comer um ovo durante a semana. E está tudo bem, glória a Deus por isso, todo mundo vai sair alimentado do mesmo jeito. Tem pessoas de pensamentos diferentes, ideologias diferentes, né? Opiniões diferentes, e está tudo bem, glória a Deus por isso. Você pode vir com as suas opiniões, você pode vir com a sua ideologia, você pode vir aí com aquilo que você defende, você pode até torcer para o Palmeiras, a gente vai te respeitar. Viu, Jarbas? A gente respeita, a gente vai te tratar com carinho, pelo menos aqui dentro. Não tem problema, que é a pluralidade. Mas tem uma coisa que nos une. Tem uma coisa que deve nos unir. Essa coisa e essa causa é a cruz de Cristo. É a cruz de Jesus Cristo que nos une aqui hoje. Que nos une todos os dias. Porque o que a gente busca através do corpo de Cristo é formar Cristo em vocês e Cristo ser formado em mim. Porque tem uma coisa que a gente fala, né, sempre, você precisa buscar Jesus Cristo, como se Jesus fosse, esse buscar a Jesus Cristo fosse um lugar geográfico, né? Eu estou procurando Jesus Cristo, desde quando eu me converti não achei Ele, não apareceu para mim ainda. Porque a ideia não é essa, não é você buscar Jesus Cristo até você encontrar Ele. É você se deparar com Ele todos os dias diante da tua palavra. E isso formar um caráter em você. Então nós estamos aqui formando Jesus Cristo um no outro, isso que nos une todos os dias nesse corpo de Cristo aqui, não é verdade? Então esse era o desafio que Timóteo tinha na sua igreja, era formar o corpo de Cristo, era formar a imagem de Cristo na sua igreja. Então Paulo escreve essa carta exatamente para trazer essa inspiração, né, esse ânimo para Timóteo de novo. E eu queria debruçar com vocês nos primeiros 5 versículos do capítulo 4, tá, para a gente poder entender um pouco o que Paulo está falando aqui. Tá? Então, capítulo 4, do 1 ao 5, nós vamos ler agora. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar os ouvidos à verdade, entregando-as às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Vamos fazer mais uma oração, pessoal? Amém, Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, obrigado, a Tua palavra está exposta diante de nós, mas nós queremos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Não é sobre a nossa opinião, não é sobre aquilo que a gente acha ou deixa de achar, mas é sobre aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Então, Deus, que o Senhor se faça presente, se revele a nós, mais uma vez nesse culto, é o que eu oro agradecendo, em nome de Jesus, amém. Paulo, ele vai começar as suas últimas palavras, os seus últimos imperativos para Timóteo, aqui nesse capítulo 4, né? Do versículo 1 até o versículo 5, são as últimas ordens que Paulo dá para o seu filho na fé, Timóteo. Eu acho interessante como ele começa essas últimas palavras. Depois disso aqui, ele vai falar um pouco sobre aquilo que ele está passando, o abandono que ele teve, mas que Deus não o abandonou, e depois as suas saudações finais, né? Mas a gente vai se ater só esses 5 versículos e depois outros 3 versículos da parte que Paulo vai falar sobre aquilo que ele viveu, né? Mas o que eu acho interessante é que ele começa esse último imperativo dele convocando Deus e o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo para diante de Timóteo nesse momento, né? Vamos lá no versículo 1, então olha só: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Esse conjuro-te é uma ordenança, mas de uma reunião solene. Ele está chamando Timóteo para uma reunião solene diante de Deus e Cristo Jesus. Essa ordenança que ele vai dar, esse imperativo que ele vai dar para Timóteo, está sendo filtrado pela própria pessoa de Deus e por Cristo Jesus. O que eu acho interessante é que Paulo, mesmo com sua bagagem, com sua autoridade, ele não quis se colocar no lugar de Deus em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele foi para diante de Deus novamente. Deus, eu quero dar uma ordem para Timóteo, mas eu chamo o Senhor à tua presença, porque é o mais importante para nós. Alguns missiólogos e teólogos vão falar que todos nós temos um chamado duplo. E o que é esse chamado duplo? Antes da gente sair para pregar e revelar Cristo lá fora, a nossa responsabilidade é irmos diante de Deus primeiramente. Todos nós aqui, antes de fazermos qualquer coisa para o Evangelho, a nossa responsabilidade é irmos diante de Deus primeiramente. Esse é o primeiro chamado, essa é a primícia das nossas vidas. Antes que eu possa até cuidar de um estacionamento, eu preciso ir diante de Deus primeiro. Antes que eu possa subir nesse púlpito e poder compartilhar algo de Deus para a vida de vocês, a minha obrigação é levar essa palavra diante de Deus primeiramente. Antes do Pita ir lá fazer o treino de futebol, né, Pita? Com os jovens, a responsabilidade do Pita é ir diante de Deus. Porque é Ele quem vai julgar a todas as coisas. Paulo já tinha falado para Timóteo no capítulo 2, olha, apresenta-te a Deus como um obreiro aprovado. Essa ideia de você se apresentar para Deus é algo que Paulo já tem defendido desde sempre. Antes de pregar, de servir, nós vamos para Deus. Talvez você não está envolvido com nada da igreja, porque você ainda precisa se envolver com Deus primeiramente. Deus não me chamou para nada, então vá falar com Deus. Eu ainda não estou envolvido com nada da igreja, então se envolva com Deus. O que eu acho interessante, que eu falei de manhã, né? O pessoal que está da Jocum aí sabe o que eu vou falar, né? Quando eu fui para a Jocum, eu falo assim, nossa, eu vou estudar a Bíblia lá, eu vou aprender sobre missões e teologia, não é verdade? Eu vou aprender sobre missiologia, mas cara, a única coisa que a gente aprende lá, de começo, é ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Porque quem vai determinar os passos que nós vamos dar dentro de missões é Deus. Não tem um líder de Jocum que vai falar, olha, você deve ir para tal lugar, você deve ir para... Não tem.
A única pessoa que vai determinar os seus passos é Deus. Jimmy vai falar que o melhor presente que nós podemos dar para as nações é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a nossa primícia, esse é o nosso primeiro chamado. Se você acha que você não tem um chamado, você tem um chamado. O seu chamado é glorificar a Deus. É fazer tudo para a glória de Deus. Não é pelo resultado. Nós não fazemos as coisas porque nós queremos um resultado bacana. Vou falar um negócio para você, Deus é meio doido. Porque quando a gente acha que as coisas que a gente faz é pelo resultado, eu lembrei da palavra que eu esqueci de manhã, né? Eu estava falando, eu lembrei dessa palavra. Quando a gente acha que as coisas são pelo resultado, a gente foca na performance. A gente foca em como fazer. Mas a ideia não é como fazer, a ideia é como obedecer. O foco principal é a obediência. Mas para a gente ser obediente, a gente precisa primeiro ouvir a Deus. E para a gente ouvir a Deus, a gente precisa ir para Deus. Essa é a nossa primeira responsabilidade, esse é o nosso primeiro chamado. Porque se a gente for pelo resultado, a gente deixa de fazer muitas coisas para Deus. Eu compartilhei com o pessoal hoje cedo, que para você chegar lá em Parintins, a gente tem um trabalho que a gente faz há 5 anos lá no Parintins. Esse ano eu não fui, porque o Murilo não deixou. Mas ano que vem, se ele não deixar, ele vai comigo. Já falei para a Tainara, vou arrumar uma rede para ele. Para você chegar em Parintins, gente, não é fácil não. Você tem que sair daqui de Curitiba, não tem voo direto para Manaus. Então você tem que pegar um voo. Olha só, uma vez a Azul, não sei por que eles fizeram isso, mas eu peguei um voo daqui para Brasília, voltei para São Paulo para depois subir para Manaus de novo. Não faz sentido nenhum. Mas a gente faz isso porque fica mais barato, não é verdade? E vamos que vamos. E aí eu cheguei em Manaus, você tem que chegar em Manaus com esse voo de pinga a pinga, né? Você não pode chegar no dia que vai sair o barco, porque se acontece alguma coisa, você perdeu o barco, cara, você vai ter que arrumar outro barco, e a gente vai em um barco junto com a Assembleia de Deus, ô glória, a gente vai marchando no Rio Negro, daqui até, de Manaus até Parintins, o pessoal da Assembleia de Deus. Mas a gente precisa chegar pelo menos uns 2 a 3 dias antes, para não ter esse perigo. Então olha só, já são pelo menos aí uns 3 dias aí de viagem. Aí você pega um barco de Manaus até Parintins, que são 18 horas de barco. Glória a Deus. Aí você chega em Parintins e evangelismo lá, o impacto é de 2 dias e meio. Só que não é 2 dias e meio pregando, porque você precisa comer e você precisa dormir também. Então já não é 2 dias e meio, é algumas horas aí que você vai gastar. Pelo menos aí um dia, de evangelismo. Para depois você pegar o barco para voltar para Manaus, que já são 32 horas de viagem. Você não pode comprar o voo perto porque acontece alguma coisa com o barco, você perde o voo. Então você precisa comprar a passagem pelo menos 1 ou 2 dias a 3 dias de diferença. Então olha só, para ir a gente já demorou uns 5 dias. Para voltar a gente demorou pelo menos uns 5, 6 dias também. Para você evangelizar por um dia. Se fosse uma empresa botando isso no papel, né, com certeza ela ia falar, você é louco, não compensa. Não vale a pena. Esse resultado na matemática não vale a pena. E eu fico bravo porque às vezes eu reúno com o pessoal do meu ministério e a gente vai conversar sobre quais os impactos que nós vamos abraçar, fora aqueles que a gente já lidera. E o pessoal fala assim, não, para Parintins não compensa. Não, a gente não fala isso. Sabe o que a gente fala? Vamos ouvir a Deus. É Deus quem vai dizer o que compensa e o que não compensa. Porque nós não visamos o resultado, nós visamos glorificar a Deus. O nosso primeiro chamado, gente, é glorificar a Deus. Nós fazemos as coisas que nós fazemos porque nós amamos a Deus de todo o coração, alma e mente. Esse é o primeiro mandamento no qual nós devemos ter ele carimbados no nosso coração. Então, se você ainda não tem um chamado, hoje eu quero te compartilhar algo. Você tem um chamado, e o seu primeiro chamado é glorificar a Deus. A parábola da videira vai nos mostrar isso. A gente vê a parábola da videira em João 15, o foco da parábola da videira não são os frutos. Aqueles que estão em mim, esses darão muitos frutos, mas os que não estão, esses serão jogados. O foco da palavra é aqueles que estão e os que não estão. Se você está, dará fruto. Se você não está, será cortado. Esse é o foco da palavra. Porque a premissa das nossas vidas é a gente estar ou não estar com Deus. Jeremias ficou uma vez indignado com Deus. Deus, o povo não quer me ouvir. Não, Jeremias, o problema não é com você. O povo não me quer.
O povo quer saber de outra coisa, mas o problema é comigo. Josué, quando vai atravessar o Rio Jordão, né, não sei quem lembra o que Deus pede para Josué antes de atravessar o Rio Jordão. Olha, que os sacerdotes vão na frente carregando a arca da aliança, e quando eles pisarem no Rio Jordão, o que vai acontecer? As águas vão baixar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí eles vão passar, e depois Deus pede o que para ele? Pegue 12 pedras e coloque no canto do rio. E essas pedras vão servir como memorial para todos aqueles que virem essas pedras, lembrarão que eu sou o Deus que te tirou do Egito, cuidei de você no deserto e te entreguei Canaã. E serei glorificado por isso. Oh, glória a Deus por isso. Amém? Só que aí Deus chega para Josué e pede mais 12 pedras. Agora para colocar onde? No leito do rio. Você já se perguntou por que Deus pediu 12 pedras para serem colocadas no leito do rio? Eu já fiz essa pergunta. E hoje eu vou trazer uma heresia para vocês. Pedi permissão, o pastor não bloqueou nem nada, então vou falar de novo. Só quem sabe o porquê dessas pedras é Josué e Deus. Porque existem certas coisas que é só sobre você e Deus. E isso é o mais importante de tudo. Se tem uma parte dessa mensagem que é a mais importante, é essa primeira. Se eu parasse a mensagem agora, eu acho que já estaria bom, mas tem mais coisa. Tem algo que entre Josué e Deus, que ele sabe o porquê dessas pedras. Porque o rio subiu de novo e as pedras foram cobertas e acabou. O texto só nos mostra que teve que colocar 12 pedras ali. Tem certas coisas da nossa vida que não vai trazer glamour nenhum, porque é só entre você e Deus. É o tempo que você investe com Deus, é o tempo que você gasta com oração, com a leitura da palavra, né, com relacionamento com Deus. Isso não tem glamour, mas o resultado disso são os frutos. O resultado disso é as outras 12 pedras em memorial, para glorificar a Deus. Então primeiro nós temos que construir um relacionamento com Deus, para depois a gente poder construir as coisas lá fora. Primeiro nós construímos a nossa relação com Deus, para depois a gente entender que as pessoas precisam construir essa relação também lá fora. Isso que Paulo está nos mostrando aqui. Mesmo Paulo sendo Paulo, ele vai diante de Deus, e ele chama a Deus para mostrar aquilo que ele está pedindo para Timóteo. Amém? E agora sim, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Olha só que interessante, e agora ele vai falar a primeira ordenança nesse trecho aqui, é prega a palavra. Timóteo, se tem uma coisa que eu vou pedir para você é prega a palavra. E a ideia aqui não é de pregar a palavra, agora você vai ser um pastor, Timóteo, e você vai todo domingo pregar a palavra para a tua igreja. Essa não é a ideia. A ideia aqui é pregar a palavra a todo momento. É você se munir da palavra, é você se vestir da palavra. É que as pessoas possam estudar a palavra através da sua vida. A sua vida é uma carta aberta para as pessoas lá fora. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, seja a palavra em todos os lugares. Por isso que essa palavra ela não está direcionada somente a quem tem um cargo eclesiástico, mas é para todos nós aqui. Porque todos nós temos a responsabilidade de nos munirmos da palavra. Porque a gente não sabe as oportunidades que nós teremos lá fora. Nós não sabemos o quanto, quando que nós vamos precisar ou não de uma palavra, de um confronto, né, de alguma palavra que alguém está precisando. A gente não sabe. Mas para que a gente possa poder usar elas, a gente precisa estar munido delas. Então, Timóteo, prega a palavra. Sabe o que ele vai falar aqui? Timóteo, prega a palavra, não é pregue a sua opinião. Hoje a gente a gente é muito faceiro. O que a gente tem de opinião sobre as coisas aqui é brincadeira. Quem aqui foi técnico de futebol agora nesses últimos tempos aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não sei se vocês foram. Eu sei que vocês nem sabiam das regras do futebol, mas vocês falaram, não, eu acho que isso aí está errado. Eu acho que esse técnico aí, esse aí não sabe de nada de futebol. Coitado do Guardiola.
E o Neymar? E o Neymar? Quantos aqui não opinaram sobre a vida do Neymar? Quantos nós aqui não opinamos sobre o Gabriel? Não é verdade? Por que não marcaram o Haaland? Se fosse eu, marcaria. E a gente posta na internet, viu? E a gente fala com autoridade. Daqui a pouco aqui, quem que vai assumir as suas... Vai virar comentarista político aqui? Levanta a mão. E nós temos a opinião formada. E nós temos a nossa opinião e a gente está pronto a todo momento, preparado para poder jogar nossa opinião na cara dos outros. Porque o seu presidente, porque o seu não sei o que lá. Isso nós somos bons. Mas Paulo não está pedindo para Timóteo pregar as suas opiniões políticas, as suas opiniões de esporte. Paulo está pedindo para Timóteo pregar o quê? A palavra. É isso que nos molda, é isso que vai mudar a vida de Timóteo. E é isso que vai transformar as coisas lá fora. Não é as nossas opiniões, não é o nosso achismo. O que vai transformar as pessoas lá fora é a palavra. Por isso que Paulo vai falar isso. Olha a palavra que Paulo usa aqui, que eu acho interessante, né? Insta. Insta. Insta é a ideia de urgência, como um soldado que está de prontidão. Ele está de prontidão porque ele está em guerra, e a qualquer momento pode ter a oportunidade dele ou correr, ou jogar a bomba, ou dar tiro em alguém. E essa é a ideia que Paulo quer trazer para Timóteo. Timóteo, esteja pronto para a qualquer momento você poder pregar a palavra, você poder amar o próximo, de você poder trazer um conforto para alguém, de você poder trazer um confronto para alguém. Nós somos bons para nos preparar, sabia? A gente sabe disso. Não sei quem de vocês aqui na pandemia lembra, né? Que foi quando deu a notícia da pandemia, vai fechar tudo, e não sei o que lá. Aí tu correu para o mercado, não correu? Qual foi a primeira coisa que você colocou no teu carrinho? Papel higiênico também? Vocês dão risada, né? Porque vocês lembram, não sei porquê, mas o povo saiu correndo, e a preocupação principal era estocar papel higiênico. Agora, vocês pararam para perguntar o porquê? Por quê? Até hoje eu não sei por que a gente faz isso. Tem gente rindo até agora. Tem gente que eu acho que tem papel higiênico em casa até agora, desde a época da pandemia, se bobear. Eu sou péssimo para fazer mala, Maurício. Eu sou péssimo. A Tainara, ela é obrigada a me ajudar. Só que agora veio o Murilo. Aí ela tem que fazer a mala do Murilo. O Murilo foi agora para São Paulo, a gente passou 1 semana e 3 dias, 10 dias em São Paulo. O Murilo foi com 2 malas, eu fui com uma mochila. Eu fiz a minha mochila. Aí eu fui lá, eu preguei, eu fui na clínica terapêutica lá, dar uma palavra lá também, fiquei uns dias lá. Aí eu preguei, fui esqueci o nome de novo? Num podcast lá também, falei no grupo de homens, tudo com a mesma camiseta. Eu sou péssimo para isso. Eu sou péssimo. De duas umas, ou você é ruim ou você começa a cada vez mais melhorar. Quando você vai para o Amazonas, aí você passa um perrengue lá no Amazonas, na próxima vez que você for, você fala assim, esse perrengue eu não passo, eu vou levar um ventilador. Não sei como que eu vou fazer, mas eu vou levar um ventilador. Para Barretos é a mesma coisa, a gente vai para Barretos, né? Quem foi para Barretos sabe o que eu estou falando. A primeira vez que você vai para Barretos, você passa um perrengue danado lá. Ninguém avisa que aquela terra vermelha gruda em tudo, ninguém avisa você. Aí você vai com tênis branco. Aí na próxima vez você fala assim, eu não vou errar, eu vou com 3 botas. Aí você estraga as 3 botas. Olha só, você tem que carregar 3 botas para ir para Barretos. Porque aí cada vez você vai, você se prepara mais, não é verdade? Então uma viagem que é para ser um pouco mais leve se torna mais pesada, de tanta mala que você leva, né? Você olha as pessoas assim, mas você vem tanto tempo, você traz tudo isso? É exatamente porque eu venho há tanto tempo que eu trago tudo isso, porque eu sei exatamente as minhas necessidades, não é verdade? Eu não, eu já esqueço tudo, eu sou péssimo. Então nós temos que estar preparados a todo momento, que a gente não sabe as oportunidades que nós teremos de pregar a palavra. É isso que Paulo está falando. Olha só, seja oportuno, olha só, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. A todo momento, em toda hora, em todos os lugares. Timóteo, esteja munido disso. Você não sabe a necessidade das pessoas, quando você vai precisar ou não. Porque a palavra é o que vai nortear a vida das pessoas, né? A palavra.
Eu, Maurício, eu não posso olhar para a vida do meu filho, agora que está com 7 meses, olhar para ele e querer que ele seja melhor do que eu. Não existe uma versão melhor do Maurício. Não existe. Existe aquilo que Deus vai me revelar como a verdade. O Murilo não pode ser aquilo que eu fui de frustração. O Murilo tem que ser aquilo que Deus quer que ele seja. A minha responsabilidade é fazer com que o Murilo se relacione com Deus. E para isso eu preciso estar munido da palavra. Em tempo e fora de tempo. Em todos os lugares. Quer seja oportuno, quer não. Paulo continua. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha que interessante. Paulo vai trazer, corrige, repreenda e exorte. A gente é muito bom de apontar o erro dos outros. A gente é bom nisso. Mas não para o outro, a gente aponta para os outros, né? Eu vejo o Jones errando, eu não vou chegar para o Jones, ô Jones, você pisou na bola. Eu chego para o Jarba, Jarba, você viu o que o Jones fez? Cara, olha só, eu só estou apontando o erro, eu estou ajudando em alguma coisa? Nada. Eu estou corrigindo alguma coisa? Nada. Eu estou melhorando alguma coisa? Nada. Eu estou transformando alguma coisa? Nada também. Paulo vai falar, olha só, repreende, aponte a falha. Mostre onde está o erro. Aonde está o erro? Para quem está o erro? Mas não só corrige, você não só repreende, mas você deve corrigir. Encontre a motivação, porque às vezes a pessoa errou, mas não foi a motivação dela. Eu uso um exemplo que uma vez eu ouvi de um amigo meu que ele entrou na casa dele, a gente estava na casa dele, e ele entrou e a mulher dele brigou com ele. Pô, mas eu limpei a casa o dia inteiro e você entrou com o sapato sujo. Ele falou, me perdoa, eu não vi. Não, mas o dia inteiro aqui, cara, você não se tocou? Não, não me toquei. Às vezes a gente erra porque a gente não presta atenção no que está acontecendo. A gente peca porque a gente não prestou atenção. Ou a gente peca porque a gente quer, ou a gente peca porque a gente não prestou atenção. A gente não tomou o devido cuidado. Então, quando a gente vai corrigir alguém, a gente precisa agora encontrar a motivação do coração dessa pessoa. E agora a gente exorta. O que é exortar? É alinhar novamente com as vontades de Deus. Então, a gente aponta a falha, a gente corrige, e agora a gente exorta, anima, corrige, coloca de novo nos trilhos, faça com que essa pessoa glorifique a Deus através da sua correção. Mas nós não temos esse prazer, a gente tem o prazer de só apontar as falhas. A gente não quer saber a motivação, a gente só quer julgar mesmo. O irmãozinho do lado, a gente só quer falar assim, essa pessoa não presta. Esse cara aí é um mentiroso. Esse cara aí, ele, sei lá. Isso a gente é muito fácil de fazer. Mas de apontar, corrigir, caminhar. Mas Paulo não vai falar só para a gente corrigir, repreender e exortar. Ele vai falar para a gente fazer isso de uma maneira certa. Com longanimidade. Longanimidade é a mansidão e a paciência. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou colérico hemorrágico. Eu tenho uma coisa que eu não tenho, é a tal da paciência. Não tenho. O trânsito de Curitiba que o diga. Eu estou aprendendo a ser cristão no trânsito de Curitiba ainda, né? Porque o de São Paulo eu já desisti. Essa ideia que Paulo está trazendo aqui para Timóteo, as pessoas são assim mesmo. Tem gente que é mais rápida, tem gente que é mais devagar. Tem gente que é mais fácil de conversar, tem gente que é mais difícil. Tem gente que é mais ignorante, no sentido de uma resposta mais ácida, sabe? Tem gente que é mais mansa. Tem gente que você tem que puxar para trabalhar, tem gente que você tem que empurrar para trabalhar. Tem gente que é assim, as pessoas são diferentes e você tem que ter longanimidade com elas. É difícil, eu sei que é difícil. As pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus jeitos. Eu tenho meus jeitos, as minhas dificuldades, os meus pecados. Você tem seu jeito, suas dificuldades, seus pecados. Quando é para nós queremos longanimidade. Quando é para o outro, nós queremos justiça e prontidão. Longanimidade, mansidão e paciência é a regra dos 3 segundos que Paulo está ensinando. Quando você vê alguma coisa que te irritou, respira até 3. Tem gente que precisa de um pouco mais de tempo, eu sei. Respira, espera, age com mansidão, haja com amor.
falta muito amor no nosso meio. Falta muito amor e mansidão no nosso meio. Hoje em dia a gente está vendo a galera aí farmar áurea, né? Você tem na tua casa alguém que farma áurea lá? Você está farmando áurea? Talvez o Espírito Santo não está falando com você porque você não farmou áurea e ego do jeito certo. A gente precisa farmar paciência às vezes, né, para as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. É isso que Paulo está falando. Olha, para você poder exortar, corrigir e repreender as pessoas, você precisa farmar paciência. Você precisa entender que a gente precisa amar. Não pode ser de qualquer jeito. E também com doutrina. Ele vai falar, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que é isso? Base bíblica. Por quê? Porque o que estava acontecendo? Ele vai continuar aqui, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você não é o único pregador da palavra. Existem outros pregadores aí, mas não da palavra. E eu vou falar um negócio para vocês aqui, é verdade. Não só sou eu que prego a palavra aqui, ou a pastora e a pastora, mas existem muitas pessoas que pregam. E não é a palavra. Pode pregar qualquer outra coisa, para talvez confortar o seu ego, talvez trazer mais, uma vida mais mansa para você. Talvez o evangelho está muito pesado para você, a gente pode mudar um pouco o evangelho para que ele seja um pouco mais tranquilo para você. O que Paulo está falando para Timóteo é, Timóteo, cuidado com o que você escuta e cuidado com o que os outros estão escutando. E eu falo para vocês, cuidado com o que você escuta. Hoje em dia a tecnologia, a mídia está aí avançado e hoje em dia as pessoas falam o que querem. Não vou falar, a gente não apoia a censura aqui, mas a nossa obrigação é a gente ir para a palavra e filtrar tudo aquilo que a gente tem escutado. Como os bereanos faziam com Paulo, mesmo Paulo pregando, os bereanos iam para a palavra para poder filtrar as palavras de Paulo. Hoje a gente não tem o costume de ir para a palavra, hoje a gente não tem o costume de estudar e esmiuçar os textos bíblicos, mas mesmo assim devemos tomar cuidado com aquilo que a gente escuta lá fora. A palavra de Deus, ela é um incômodo, gente. O evangelho, ele é um escândalo. Se o evangelho está muito confortável para você, então se questione. Porque o evangelho de Cristo, ele é um incômodo para a nossa carne, ele é um incômodo para a nossa vontade. Se ele está muito confortável, talvez você não está encontrando Cristo na sua busca. O evangelho de Cristo, ele é um incômodo. E as pessoas, elas têm tentado transformar isso. Olha o que Paulo vai falar, que eles estão se entregando a fábulas. Sabe quem que se entrega a fábula? É louco. Vocês já foram para, não sei se foram, né? Eu espero que não. Mas vocês conhecem Santo Tomé das Letras? Já ouviram falar de Santo Tomé das Letras? Santo Tomé das Letras é uma cidade lá de Minas Gerais, onde o povo vai lá com o intuito de ver gnomos e tudo mais. Essa é a ideia deles lá, tá? E eles acreditam nisso e tudo mais. Aí eles vão comer cogumelos, eles vão viver um mundo da fantasia deles lá. E nós temos uma frase que para um louco, o remédio para louco é um louco e meio. Mas aqui Paulo está falando que o remédio para louco é a verdade. O remédio para louco é a palavra de Deus. Porque para a gente quebrar as fábulas, a gente não cria uma nova fábula, a gente apresenta a palavra. O evangelismo é uma pedra no sapato das pessoas. O evangelho de Deus é uma pedra no sapato. Mesmo que a pessoa não se converta, ela tem que sair dali incomodada com alguma coisa. Para que toda vez que ela pecar, ela lembrar daquilo que você falou para ela. É isso que Paulo está falando. Porque eles estão criando outras fábulas, outros evangelhos, mas você continua no que é verdade. E ele continua, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Sóbrio, equilibrado em todas as coisas. O que nos falta hoje como cristãos, como uma identidade em Cristo, uma identidade da igreja da família, não estou falando que você é ou não é, mas é o equilíbrio. Nós somos muito bons crentes aqui dentro, mas quando sai lá fora, talvez você é uma pessoa muito equilibrada aqui, mas dentro da tua casa com a tua esposa você não é.
Dentro da tua casa com teus filhos você não é equilibrado. Dentro do teu trabalho você é sonegador. Talvez no trânsito, Maurício, você precisa ser mais equilibrado. Em todas as áreas. Olha só o que ele vai falar. Timóteo, tu porém, seja sóbrio em todas as coisas. Eu sou uma pessoa ruim de arrumar briga. Mesmo que eu seja colérico sanguíneo, eu me explodo comigo mesmo. Porque se for eu para arrumar uma briga com alguém, cara, eu sou muito ruim, sabe? Você é daquela pessoa que antes de você ir discutir com alguém, você treina em casa? Você já fez isso já? Até você vai para o espelho, ó, você vai ver, eu vou falar isso para ela, aí ela vai responder isso, eu já falo isso. Aí se ela falar isso, eu já lembro ela daquele negócio lá do passado, lá, e ela vai ver. É isso mesmo. E eu faço isso às vezes, né? Eu fico remoendo as coisas, aí eu vou lá conversar com a pessoa. Só que o problema é que a gente treina achando que a pessoa vai dar uma resposta e ela dá outra. Aí quebra suas pernas, não é verdade? Uma vez a Tainara passeando com um cachorrinho, nós temos eu sou a verdadeiro família padrão brasileiro mesmo. É um pai, a esposa, um filho e um shih tzu. É eu. Essa é a minha vida. E ela estava passeando com o cachorro e teve um cara que não gosta de cachorro. Não é que não gosta, ele gosta de cachorro, mas ele se incomodou que passou na calçada dele com o cachorro lá. E aí ele falou assim que a Tainara deu a entender que ele ia soltar o pitbull em cima dela. Eu falei, não, a minha esposa ninguém fala isso não. Estava tarde quando ela falou isso, eu falei, amanhã eu vou bater na casa dele e eu vou conversar com esse senhor. Você vai ver. E eu fui lá, bati na casa dele, falei, como assim você vai soltar o pitbull? Cara, vocês acreditam que eu fiz amizade com ele, cara? Eu sou péssimo com essas coisas. Meu vizinho, eu moro há 7 anos no condomínio ali no Uberaba, né? Eu sou de São Paulo, então primeiro, o condomínio já tem uns 60 anos. A pessoa mais velha lá fundou o condomínio, pra vocês terem uma ideia. Então, os vizinhos lá sempre moraram lá. Então, quem é de fora já é odiado. Já começo de conversa. Aí descobriram que eu sou de São Paulo. Pronto, então você é traficante e bandido. E corintiano, piorou. Aí, meu filho, Então eu era odiado no condomínio lá. Tinha o meu vizinho lá que meu amigo, era complicado. Mas eu sempre tentei, né, ter a paz com todos, né? E teve uma vez que recebemos um casal de amigos lá em casa lá, e esse casal de amigos há muito tempo que a Tainara não via eles. E sabe quando tá legal, mas eles já passaram do ponto assim? A gente jogando videogame, já era umas 2 horas da manhã, e eles dando risada alto, eu não sabia se eu mandava calar a boca. Fiquei constrangido, eu falei, meu Deus, eu estou ferrado, meu vizinho vai me matar, e com razão, eu vou fazer o que agora? E beleza, 3 horas da manhã eles foram embora, eu já sabendo, cara, amanhã esse vizinho vai vir atrás de mim, eu sei disso, eu conheço. Dito e feito, no estacionamento, não deu nem tempo de respirar. Eu já pensando nas respostas que eu ia dar. Eu já ia lembrar mas teve um dia que você bateu o martelo. Eu já estava tentando lembrar todos os momentos que eu escutei um barulhinho na casa dele. Ele falou, pô Maurício, nem me chamou de Maurício, porque ele nem sabia meu nome. Pô, 2 horas da manhã, tem que ter respeito, e não sei o que lá. Eu acho que o Espírito Santo me tomou naquele momento. Eu falei, me perdoa. Eu não tenho nem como trazer uma resposta. O erro é nosso. Falhamos. A gente falhou mesmo. Perdão por ter atrapalhado o seu descanso. E da próxima vez, por favor, pode até bater na porta lá. Eu te dou essa liberdade. Ele até gaguejou, ele não sabia nem o que falar. É mansidão, gente. É sobriedade. É temperância. Em todos os lugares. É ser sóbrio em todos os lugares. Nós somos bons, talvez, até para disponibilizar. Agora nós estamos num momento de culto, de igreja. Talvez o pastor fale assim, olha, nós precisamos de ajuda para isso. Não sei se acontece de todo mundo levantar, eu quero ajudar. Eu acho que não, né? Mas se você faz isso aqui dentro, que você possa fazer isso em todos os lugares. Se você é bom para amar aqui dentro, que você possa amar dentro da tua casa. Se você é bom para amar aqui dentro, que você possa amar no teu trabalho, que você possa amar, né, na sua escola, em todos os lugares. É ser sóbrio em todos os lugares. Isso nos falta. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Hoje que tem umas coisas que a gente tem dificuldade de suportar as aflições. A gente acha que quando nós vemos para Cristo, a vida vai ser fácil e tranquila. E olha só, quem está escrevendo para Timóteo aqui é Paulo.
E Paulo, ele não está num condomínio no ar-condicionado, Paulo está preso, prestes a ser entregue à libação. E ele está falando, olha, passa a aflição, sofra a aflição, sofra o evangelho, cumpra cabalmente o teu ministério. Hoje nós temos vivido uma geração, não estou falando da geração, mas momentos em que a gente pula de galho em galho. A gente começa um trabalho, mas aí a gente conta a primeira dificuldade daquele trabalho, o que a gente faz? Eu vou para o trabalho. Na Jocum a gente vê isso direto. Vou fazer tal escola da Jocum. Meu amigo, no primeiro desafio que você tem dessa escola, vou pular. Não, Deus falou, mas Deus falou para você, não, mas Deus mudou. Deus é assim. E quando é com relacionamento? Quantos começam um relacionamento, na primeira dificuldade abandonam o relacionamento, e ainda diz, eu tenho direito de ser feliz? Que evangelho é esse? Timóteo, suporte as aflições, porque o ministério, a família, a vida vai ter aflições, e nós devemos suportar as aflições. Nós não fomos chamados para pular de galho em galho, nós fomos chamados para cumprir cabalmente tudo aquilo que Deus tem nos dado. Seja ministério, seja família, seja trabalho, seja escola, tudo que Deus tem dado na sua mão, na sua vida, cumpra cabalmente. Cumpra de ponta a ponta, sofra as aflições, cresça com as aflições, revele Cristo através das aflições. Paulo não está falando isso no melhor momento da vida dele. Paulo não está falando para Timóteo, olha Timóteo, passe por isso, que no final as coisas vão dar certo, não. Olha o que Paulo está falando, eu fui abandonado no final, vou ser entregue para a libação. Vamos lá para a gente já ir para o final desta palavra, no versículo 6 até o 8. Olha o que Paulo está mostrando para Timóteo. Quanto a mim, Timóteo, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos o ama. A gente passa a vida inteira, o começo da nossa vida querendo uma profissão. Depois que você consegue uma profissão, você passa a vida inteira querendo se aposentar. Porque aí quando você se aposenta, o que você vai falar? Agora eu vou curtir a vida. Olha só, então você só vai curtir a vida a partir dos seus 70 anos de idade? Paulo, no final da sua vida, ele olhou e falou assim, valeu a pena. Timóteo, faça pelas aflições, faça tudo o que eu estou falando, porque no final tudo vai valer a pena. Olha só o que eu estou passando hoje, eu olho para trás, eu completei a carreira, aquilo que foi me proposto. A ideia de libação, olha só, Paulo olha para a vida dele e fala assim, isso para mim é uma oferta que eu entrego a Deus. Nós às vezes olhando as coisas que nós fazemos para Deus, sabe o que nós chamamos de sacrifício? Nossa, é um sacrifício ir para o culto de um domingo. É um sacrifício eu poder ir para uma reunião de Deus. Na Jocum a gente tem, o que nós temos é reunião lá. Ah não, ali é sacrifício, ah não, ali não, esse exemplo é ruim. Estou brincando. A gente olha para as coisas que a gente faz para Deus e a gente olha isso como um sacrifício, algo pesado. Paulo está olhando para a vida dele, aquilo que ele entregou. Paulo foi picado por cobra, Paulo passou por naufrágio, Paulo foi espancado, Paulo foi abandonado, Paulo foi largado morto. E ele fala, olha para tudo isso e fala assim, isso é uma oferta que eu entrego a Deus, isso é um prazer entregar para Deus. Isso é um prazer que eu tenho entregar para Deus. Nós temos dificuldade hoje de poder vir num domingo, num culto, para nós é um sacrifício. Se a gente não for para Deus, para buscar a nossa identidade em Deus, nós jamais conseguiremos olhar para as coisas que Deus nos pede como uma oferta, jamais conseguiremos. Timóteo, o tempo da minha chegada chegou, o tempo da minha partida chegou. É como um marinheiro que está no cais e está indo embora e fala assim, olha, agora é o seu barco que trabalha, o meu barco não trabalha mais. Meus mares agora são outros. Ou é como aquele rapaz que trabalhou a vida inteira, o dia inteiro, e agora está recolhendo as suas coisas e está voltando para casa. Porque a nossa vida, gente, não é um caminho de ida para o céu, mas é um caminho de retorno para Deus. E Paulo está voltando para Deus nesse momento. O crente, ele não tem um final. O crente só pisca e acorda na eternidade.
Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para irmos para Deus. O nosso chamado é para fazer Deus conhecido lá, as nações lá fora. Porque no final de tudo nós vamos olhar para trás e falar assim: valeu a pena. A oferta que eu fiz na minha vida, valeu a pena. Os dias que eu gastei, valeu a pena tudo que eu investi para que as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso que entregou a sua vida nessa cruz, para que a gente pudesse ter vida eterna.